Tudo bem? Vamos lá. O papo desse vídeo é o impacto da performance na jornada do usuário. O meu nome é Thiago Bahia, eu sou especialista em marketing digital na agência Remark, do Grupo MV, e o meu trabalho hoje na agência é basicamente fazer análise e otimização de aplicativos para que a gente alcance cada vez mais resultados melhores. Eu quero compartilhar com vocês aqui algumas informações que o Core Web Vitals trouxe desde seus últimos experimentos e que vai mudar um pouco a nossa relação com a internet e tudo mais. Enfim, para quem ainda não conhece, o Web Vitals é uma iniciativa do Google para ajudar proprietários de empresas, profissionais de marketing e desenvolvedores a identificar oportunidades para melhorar a experiência do usuário. Tá? Esses insights eles são frutos de trabalho de um monte de pesquisadores nas áreas de HCI, de interação homem-computador e UX também, que estão lá dentro do Google fazendo essa gestão toda. O detalhe é que, para descobrir as métricas e limites certos, não é tão simples quanto pegar um trabalho de pesquisa e encontrar a resposta. Então, o que eu vou trazer aqui é tentar, vamos dizer assim, que traduzir para uma linguagem menos técnica os dados que a gente recebeu semana passada. Tá? Antes de seguir, eu vou fazer um resumão aqui. Os últimos relatórios eles falam muito de jornada, não de página. Desenvolvedores que focam na otimização de aplicativos, tá? Eles se referem constantemente a números, quando o assunto deveria ser a performance da jornada do usuário. Sabe? Em vez de qual nota no site do GTmetrix, seria melhor trabalhar sobre qual a influência das interrupções na jornada completa. Claro que os números servem para comprovar que a gente está trabalhando, mas o que importa realmente é a jornada do usuário, online ou não. Tá? Então vamos lá. Imagina que você está andando por uma cidade desconhecida, indo para um compromisso importante, ok? Então você caminha por algumas ruas, mas vez por outra algumas pedras soltas na calçada eles te fazem tropeçar. Tem também algumas portas automáticas um tanto lentas no meio do caminho que você precisa esperar que abram antes de você seguir adiante. E tem também algumas construções interditando o trânsito. Tá? Todos esses eventos, todas essas condições, elas interrompem o teu progresso, elas aumentam o estresse durante o trajeto e elas dificultam para que você alcance o teu objetivo. Dá para entender mais ou menos. Eu acho que as pessoas na web também estão numa jornada parecida como essa aqui, tá? Com cada um com as suas ações, constituindo uma etapa do que seria um fluxo contínuo. E assim, como no mundo real, elas podem ser interrompidas e atrasadas. Esses eventos, então, podem levar à insatisfação do visitante, podem levar eles a abandonar o site e até mesmo a jornada toda. Em qualquer caso, remover essas interrupções e obstáculos é a chave para a gente ter um usuário satisfeito. Então, um parênteses aqui. Eu sempre digo para você tirar o interlocutor o mais rápido possível da rede social e trazê-lo para o teu site. Por quê? Porque ali não tem faísca chamando a atenção dele para outra coisa, sabe? Não tem convite para jogo, não tem outro banner mais chamativo fazendo ele desviar o olhar ou arrastar a tela. Tá? O Facebook não quer que a pessoa saia de lá. Presta atenção quando você segue um link qualquer que viu no Facebook ou no Instagram, no celular. Não abre automaticamente o Chrome nem o Safari, tá? Ele te mostra o conteúdo por uma janela dentro do próprio aplicativo para que você não precise sair. E mais do que isso, Ah, Thiago, é porque é mais prático mesmo. Não. É para te trazer de volta quando você cansa da janela. Se todo mundo pudesse fazer tudo o que quer pela plataforma, maior seria o lucro dele, do Facebook. E maior seria o teu custo no leilão de anúncio e propaganda para atrair a atenção das pessoas que estão ali, enfim, desperdiçando tempo nas comunidades online. Claro que Face e Google Ads têm o seu valor, a gente já administrou aqui mais de 5 milhões de reais em campanha, mas não é esse o assunto desse vídeo, então nós vamos seguir adiante, tá? Então vale até uma pausa para pensar no que direciona os usuários para a web. O que será? Sabe? Se você quiser participar dessa discussão comigo, compartilhe aí suas ideias nos comentários ou manda direto uma mensagem no WhatsApp que a gente conversa, tá? O que você preferir. Vamos ver então qual é o resultado das interrupções devido à espera, tá? Eu acho que esse é basicamente o assunto que eu queria trazer nesse vídeo. E o tipo mais comum de interrupção na web é aguardar o carregamento das páginas, certo? Para quem desenvolve aplicações e sites, o carregamento das páginas ele é um evento discreto e o atraso pode até ser inevitável. No entanto, o carregamento das páginas, de qualquer página, ocorre seguidas vezes no meio da jornada do usuário. E isso acontece na medida em que eles estão experimentando outros eventos. Seja ler a próxima notícia, seja pesquisar um novo produto, adicionar itens ao carrinho de compras. Então, do ponto de vista do usuário, carregar uma página específica não representa uma ruptura natural.
tá? Eles ainda não chegaram no objetivo deles, e isso pode torná-los ainda menos tolerantes a atrasos. Resumindo, as páginas precisam carregar rapidamente para que a jornada do usuário possa fluir sem problemas, tá? E é isso que o Core Web Vitals traz, é isso que o Google pretende que você faça quando ele incorporou todas as demoras e lentidão dentro do Search Console. E daí a pergunta que eu ouço todo dia é: Thiago, quão rápido é rápido o suficiente? Daí eu respondo assim: boa pergunta. Mas de forma geral essa é uma pergunta errada, porque não há um número mágico único, tá? E há 3 razões principais que explicam isso. Primeiro, a resposta depende do resultado que você espera ou considera. Por exemplo, abandono, né? O famoso bounce rate. Ou satisfação do usuário, ou desempenho de uma tarefa específica, ou qualquer conversão específica qualquer que você tenha. Diferentes estudos focam em diferentes resultados e produzem resultados diferentes. Então, cada caso é um caso, vale acompanhar os teus próprios números, tá? Antes de supor alguma coisa dentro dos outros. Mas, segundo o Core Web Vitals, o efeito dos atrasos ele varia consideravelmente dependendo da personalidade do usuário, da experiência passada e da sua própria urgência. Por exemplo, se a gente desenhar um gráfico com quantos usuários permaneceram em um site em função do atraso sofrido, não viria uma etapa limpa de 100% a zero após X segundos. Não. A gente vai ver uma distribuição suave, mais ou menos como essa aqui. Tá? Então, o que a gente tem é uma plotagem gráfica mostrando a desistência, né, o percentual dos usuários restantes diminuindo à medida com que o atraso aumenta. Tá? E a gente deve se perguntar o seguinte: em que ponto dessa curva eu quero estar? Né, na frente de todo mundo? Talvez, mas em outras palavras, qual velocidade eu desejo que o meu site tenha? Quanto eu vou investir nisso? Quantos usuários eu posso perder em cada jornada que eu tenho? Entende? Cada um tem o seu ponto ideal. Não há uma verdade absoluta nisso aqui, tá? O que é verdade aqui, eu vou falar, a WP Dash tem a melhor hospedagem WordPress e WooCommerce com melhor desempenho no Brasil. Claro que tem provedores de hospedagens mais baratos. Tem até hospedagem gratuita, tá? Mesmo um plano que custa menos de R$50, como é o caso do plano de entrada da WP Dash, isso ainda pode significar um alto investimento para alguns determinados negócios. Então a minha sugestão é que você avalie o quanto está investindo em infra e compare com as opções do mercado, sabe? Com a alta do dólar, por exemplo, ter uma VPS hospedada em outros países pode ser menos interessante, por exemplo, que hospedar o teu site aqui com a gente na WP Dash, porque vai ter uma melhor performance e você ainda vai pagar menos. Terceiro, finalmente, né? O efeito dos atrasos varia dependendo do contexto e da situação. Então, por exemplo, sites de notícias, sites de compra e sites de viagens, eles costumam fazer parte de diferentes tipos de jornada de usuário. E toda essa curva, como a que eu compartilhei com vocês, pode parecer diferente em cada um desses negócios. E mesmo que seja dentro de um contexto específico, o design do site e o comportamento do usuário também podem mudar com o tempo. Então, eu repito, essa é uma ciência que está em uma constante mudança, vale sempre atualizar os seus conhecimentos, as suas análises, os seus relatórios tal, e vale acompanhar as tendências do que o mercado está ditando. Tá? Então, acompanhar essa evolução pode ser ainda mais difícil do que a gente espera, tá? Mas uma distribuição de resultados em diferentes níveis de desempenho já apresenta dicas legais, que é o que o Core Web Vitals trouxe para a gente. Então, em particular, a distribuição revela quantos usuários podemos perder, ou a gente está perdendo, talvez, quando temos um determinado nível de desempenho. Tá? Então, além disso, a inclinação da curva em diferentes pontos pode indicar quanto retorno você vai obter se otimizar a velocidade em uma quantidade específica. Tá? Você não precisa ser o primeiro, mas não seja o último. E esses são os fatores importantes na sua decisão empresarial, né? Porque teu tempo, como proprietário de algum negócio, ou como desenvolvedor, né, ou como marqueteiro, vamos dizer assim, que vai fazer ads depois e vai ter um investimento muito maior lá do outro lado, também é muito valioso. Então, em vez de procurar um número único mágico, nosso objetivo é encontrar na pesquisa faixas de valores úteis e diretrizes razoáveis, tá? E é isso que a gente traz aqui para vocês, que é o Web Core Vitals trouxe para dentro do Search Console, e a gente descobriu que um estudo, por exemplo, a intenção de retornar de um usuário com 2 segundos de atraso já pode causar abandono, se houve atrasos, por exemplo, mais longos antes disso. Outro estudo envolveu a navegação de no menu aninhado
em uma página da web. Então uma série de atrasos com 3 segundos lá de diferença foram testados para carregar cada painel e em sequência. E entre outros entendimentos a gente descobriu que um atraso de 6 segundos foi suficiente para que alguns participantes comentassem que o site era lento demais. Outro experimento constatou que os usuários da web para dispositivos móveis não costumam manter sua atenção na tela por mais de 4 a 8 segundos por vez. O que isso significa? Significa que se o teu público ali, né, eles desviarem a atenção antes que a página seja carregada, isso atrasará ainda mais o tempo em que eles voltam para a jornada, sabe? Tipo, um tempo de carregamento de 5 segundos pode se transformar num atraso efetivo de 10 segundos, porque ele desviou o olhar no meio do caminho. Então, os pesquisadores ali, eles sugeriram que a velocidade da resposta de um sistema web, ele deve ser comparável aos atrasos que os seres humanos experimentam quando interagem entre si. Tá? Ou seja, não pode ultrapassar 4 segundos. Então, você tem que saber que esses estudos empíricos, eles são extraídos de dados com alta variabilidade, desistências graduais, em vez de limites rígidos, tá? E os outros testes que a gente tem ainda, eles são baseados em previsões da teoria. Mas, coletivamente, eles sugerem que vale a pena manter o tempo de carregamento dentro de limites razoáveis, e é isso que o Google hoje nos impõe, trazendo a lentidão como sendo um erro de site, tá? E isso vai impactar até na busca orgânica. Então, hoje é muito importante para a obtenção de bons resultados a adoção de métodos que prestem atenção ao UX e à performance, além do conteúdo, claro, que continua sendo peça essencial para um bom desenvolvimento e desempenho em geral, tá? Então agora dê uma olhada nos apontamentos aqui que o Core Web Vitals trouxe para a gente, tá? LCP, FID, CLS e se você tem que manter esses índices dentro dos valores que eles colocaram, porque vai ter uma melhora de 24% em média aí de melhores resultados, tá? Para você ter uma ideia, vamos dizer assim, bom, enfim, você pode procurar vários arquivos aí no Google do Web Vitals e vai encontrar essas coisas. Essa recomendação por si só já é suficiente para justificar a busca por performance, mas se você quer ainda mais explicações sobre isso, então continua aqui comigo, que eu vou te falar que tanto na Remark, construindo jornadas, né, quanto na WP Dash, hospedando sites e aplicações, a gente busca atingir esses valores em pelo menos 75% de toda a jornada do usuário, e eu acho que é nisso que você deve focar também, porque é o que o Google falou que vai considerar a partir de hoje. Então tem mais material falando sobre as técnicas que a gente utiliza lá no site wpturbo.com.br, onde eu escrevo, tem alguns documentos, algumas recomendações, até um treinamento para quem pretende seguir por esse caminho mesmo. Eu acho que a maioria das páginas da web precisa carregar vários elementos e frequentemente eles carregam já progressivamente, né? A gente faz isso com lazy load. Na verdade isso é uma coisa boa, né? Se algum conteúdo aparece mais cedo, é legal porque ele permite que o usuário continue em direção à sua meta sem esperar que tudo seja carregado, sabe? Mas, se a posição dos elementos já visíveis mudar à medida que outros são carregados, isso pode afetar negativamente a experiência do usuário de duas maneiras, e isso o Google está hoje trazendo dentro dos relatórios e penalizando quem está fazendo isso. Uma se um elemento para o qual eles olham, tá, se mover repentinamente, eles vão levar o olhar pelo menos algumas centenas de milissegundos para encontrar uma outra posição. E se rolou para fora da tela, então pior ainda, ele vai levar mais tempo, e esse tipo de interrupção diminui a qualidade da jornada do usuário e pode ser muito frustrante. Então o Google está falando usuário em primeiro lugar, tá? Uma consequência mais séria é quando as mudanças inesperadas no layout podem levar a erros. Por exemplo, às vezes o usuário está tentando tocar num elemento, num link qualquer, o link se moveu porque entrou uma propaganda na frente e ele acaba tocando em outra coisa. Isso ocorre porque o atraso em perceber a mudança, decidir abandonar a sua ação e fazê-la de fato, pode impossibilitar que um ser humano responda corretamente, sabe? E isso pode significar clicar num link ou no anúncio que tira o usuário da jornada pretendida. Então, você já deve ter visto isso, né? Que muita gente faz isso e faz de propósito, né? Já vi centenas de sites mantidos por propaganda que promovem e favorecem essa falha para tirar vantagens desleais, seja induzir o clique num banner ou adicionar um pacote extra numa compra sem que você se dê conta disso, tá? Então a mudança de layout cumulativa, o CLS, ele mede a frequência das mudanças de layout inesperadas e frequentes em uma página. Menos turnos significa menos chance de interrupção e erros, mais legal o site, você vai ganhar relevância maior, tá?
A equipe do Google Chrome ela recomenda apontar para um CLS de menos de 0,1 para 75% dos carregamentos de página, e esse posicionamento vai contra toda a criação de site cheio de animação de elementos, porque, embora bonitinhos, não favorecem a jornada do usuário. Galera do Elementa. Tá aí uma dica. Outra coisa que vale comentar é que, embora o carregamento de páginas represente as transações maiores na jornada de um usuário, como entrar num prédio, por exemplo, as pequenas etapas também são importantes. Então, por exemplo, quando você está andando, você realmente não quer ter consciência da mecânica da caminhada. Naturalmente, você realmente esquece que está andando, né, e pode se concentrar em outras coisas, como encontrar o caminho para onde você quer ir. Mas algo como ter uma pedra, por exemplo, dentro do teu sapato, isso vai interferir na concentração que você tem. Então, da mesma forma, você não deseja que a experiência dos usuários sofra atrito nas interações, momento a momento, com o teu site. Tá? Então, eu acho que vale cuidar disso aí, sabe? Por exemplo, alguns indivíduos eles são muito mais sensíveis do que os outros. E alguns atrasos mais curtos até já podem ser notados. Até eu dou esse exemplo porque às vezes a gente coloca um feedback auditivo no meio, um som no clique, e se esse usuário clicar no botão e o som ser ouvido 3 décimos de segundo depois, isso já pode causar um desconforto muito ruim. Tá? Então, além de mudar a aparência, atrasar algo que as pessoas esperam ser quase instantâneo, pode levá-las a cometer erros. Elas podem repetir uma ação porque acharam que a primeira vez que elas fizeram não funcionou, e a segunda ação pode ter um efeito também indesejável. Por exemplo, o cara pode clicar no botão adicionar o carrinho e não vê que já foi, e daí ele clica a segunda vez e não percebe que agora ele está comprando 2 vezes o mesmo produto. Tá? O Web Vitals analisou, eu acho que milhões de impressões de página para entender como essas métricas e limites afetam os usuários. Eles descobriram que quando um site extrapola os limites, os usuários têm 24% menos probabilidade de abandonar o carregamento da página, deixando a página antes mesmo de terminar o carregamento, sabe? Também analisaram especificamente sites de notícias e compras. Sites cujas empresas dependem do tráfego e da conclusão de tarefas. E eles encontraram números semelhantes até. 22% menos abandono para sites de notícias e 24% menos abandono para site de compra. Cara, presta atenção nisso. Existem poucas interações que a gente possa fazer, intervenções capazes de alcançar nesse nível de melhoria, sabe? Na faixa de 20% a 25% para negócios online. E os resultados disso são parte do motivo pelo qual nós e todos os nossos parceiros aqui de ecossistema priorizamos as métricas do Web Vitals, sabe? Site rápido, o mais rápido possível. A melhor hospedagem que há, a melhor tecnologia, a melhor experiência para o usuário. Tá? Então, proporcionar uma jornada tranquila para os usuários é a maneira mais eficaz de aumentar todo o tráfego e alcançar os melhores resultados que a gente tem. Tá? Eu agradeço de coração você ter ficado comigo até aqui agora, 18 minutos. Você está em busca de uma melhor performance, dá um alô, a gente pode bater um papo. A gente pode fazer até uma análise gratuita da tua presença online, tá? Para você entender o que pode ser melhorado, o que vale melhorar, o que não vale. Eu espero que esse tempo que você passou aqui comigo tenha sido útil para os seus negócios, que possa ser daqui para frente ainda. Toda informação compartilhada possibilite editores, desenvolvedores, proprietários de empresa a tornar os seus sites parte de uma jornada mais rápida e sem interrupções para todos os seus usuários, ou, se não para todos, para pelo menos uma quantidade maior. Tem um outro vídeo que eu explico certinho como fazer a leitura correta dos relatórios de performance mais usados da internet. Pingdom não está atualizado ainda, GTmetrix não está atualizado, mas você pode dar uma pesquisada aí e eu acho que já dá uns insights legais aí para saber para onde você vai. Tá? Recomendo também a leitura de mais materiais da Web Vitals, o uso do Lighthouse na versão 6 agora, ou do site webpagetest.org, que faz uma avaliação já considerando essas atualizações do Google. A gente se encontra por aí nesse mundão.